Ataque aéreo russo mata 5 pessoas em Lviv, a 70 km da Polónia. Pelo menos 10 abrigos estavam fechados na cidade. O presidente da Ucrânia procura pelo leste da Europa apoio para um convite formal de adesão à NATO. E esta sexta-feira chega à Turquia. Turquia poderá aceitar ratificar a adesão da Suécia à NATO na próxima cimeira da Aliança. 9 suspeitos de terrorismo detidos na Alemanha e nos Países Baixos estariam a preparar ataques e a financiar grupos terroristas. O Parlamento Europeu pede investigação internacional independente sobre naufrágios de migrantes ao largo da costa grega. Pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas num ataque aéreo russo que atingiu de madrugada um prédio em Lviv, na Ucrânia, a cerca de 70 km da Polónia. Mais de 30 outros prédios, um orfanato e 2 universidades ficaram também danificados, revelaram as autoridades locais. Testemunhas relataram uma experiência aterradora. Я приїхала назад і тут вже дізналася, що моя мама загинула, сусіди загинули. На даний момент, вроді би, походу, якби я з 4-го поверху одна жила лишилася. Просто чудо. Якби не рятувальники, ми б не вийшли з квартири. Рятувальники виламали двері і випустили нас. Все, залишилися без квартири, без нічого. Все. Більше не можу говорити. Без нічого стало. As defesas antiaéreas ucranianas neutralizaram 7 dos 10 mísseis disparados contra Lviv. Uma dezena de abrigos antimíssil estava fechada. Foi aberto um processo de crime e as autoridades agora proíbem o fecho de todos os abrigos existentes em Lviv. O presidente da Ucrânia chegou esta quinta-feira à noite à Chequia em mais uma etapa da digressão pelo leste da Europa para recolher apoios para um convite formal de adesão à NATO, na Cimeira da Aliança da próxima semana em Vilnius. Antes, Zelensky esteve na Bulgária, onde também reiterou o pedido de mais armas para reforçar a contraofensiva à invasão russa. Дуже важливо, що у час найбільшої у цьому столітті дійсно моральної кризи в Європі Болгарія є захисницею свободи та противницею абсолютно геноцидної політики тих, хто не відкидає правди, не став ігнорувати зло і зрештою обрав моральний шлях. Por seu lado, o primeiro-ministro da Bulgária mostrou-se favorável a contar com a Ucrânia como membro da NATO na defesa da região. Независима и суверенна Украина е ключова за евроатлантическата сигурност и сигурността в региона. Русия трябва да се изтегли безусловно от украинската територия в нейните международно признати граници, както и да понесе съответната отговорност, включително и за военни престъпления. Embora o Parlamento da Bulgária tenha aprovado uma declaração de apoio à adesão da Ucrânia à NATO, o presidente búlgaro mostrou-se contra o envio de mais armas para a Ucrânia. Водещите усилия да бъдат за постигане на мир. Аз вярвам, че ние не сме в момента използвали всички средства на дипломацията. І питання навіть не в тому, що Путін веде війну проти нас. Питання в тому, що він не просто веде війну. Він не заспокоїться, поки нас не вб'є. Ви з ним не домовитесь. Zelensky deixou Sofia à pressa, rumo a Praga e esta sexta-feira reúne-se na Turquia com o presidente Erdogan, onde a NATO e os cereais devem ser os pratos fortes. As objeções da Turquia poderão ser em breve ultrapassadas e um acordo para a ratificação da adesão da Suécia à NATO não deverá demorar, segundo o secretário-geral da organização. Jens Stoltenberg reuniu-se quinta-feira em Bruxelas com representantes da Turquia e dos 2 futuros membros, Suécia e Finlândia, que pediram para aderir depois da invasão russa da Ucrânia. O encontro serviu para preparar a reunião de alto nível com os chefes de governo destes países, segunda-feira, na véspera da Cimeira da NATO, em Vilnius, a capital da Lituânia. What is possible and what we are all working to achieve is a positive decision at the summit. Where Turkey makes clear that they are ready to ratify, but then we still have some more work to do, and we are working on that now. We had a meeting today. We will work over the weekend, and then I will meet with the Prime Minister and the President on Monday. A Suécia e a Finlândia abandonaram a tradicional posição de neutralidade para poderem beneficiar da proteção da NATO.
Mas a Turquia bloqueou a candidatura da Suécia por causa da sua política de acolhimento de membros do movimento independentista curdo, considerado terrorista pelo governo de Ankara. Entretanto, o governo sueco reviu alguma da sua legislação e o ministro dos Negócios Estrangeiros está otimista sobre a luz verde da Turquia. Well, I don't want to go into details since, after all, this was a closed meeting and we don't want to interfere with the ongoing discussions. But again, I would like to reiterate that we believe from our point that we have fulfilled all our commitments. The Secretary General, Jens Stoltenberg, said as much as his press conference. Now we are working towards the meeting at the beginning of the summit in Vilnius next week. Uma vez alcançado o acordo, o Parlamento turco terá ainda de ratificar formalmente a adesão da Suécia à NATO. O outro membro que ainda não ratificou foi a Hungria, mas o governo de Budapeste diz que não vai ser uma fonte de bloqueio. Nove pessoas foram detidas esta quinta-feira na Alemanha, nos Países Baixos, suspeitas de pertencerem a uma célula terrorista islâmica com ligação ao Daesh. 7 homens, oriundos do Tajiquistão, Quirguistão e Turcomenistão, foram detidos na Alemanha, um outro homem e uma mulher nos Países Baixos. Os detidos na Alemanha são suspeitos de estarem a preparar ataques e financiar terroristas. Die Männer sind kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine im Frühjahr 22 nach Deutschland eingereist. Und daran sehen wir leider auch unter der enorm großen Zahl an Schutzsuchenden, die vor Krieg fliehen und bei uns Obhut suchen, sind schwarze Schafe dabei. Aber es zeigt auch, unsere Sicherheitsbehörden sind wachsam und haben das auf dem Schirm. A ministra alemã do Interior saúda a eficácia da operação. Die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus bleibt sehr akut. Das sieht man an den heutigen Festnahmen. Auch heute ging es wieder einmal um Vorbereitung für einen terroristischen Anschlag, aber vor allen Dingen auch um Terrorismusfinanzierung. Wir haben uns genau das vorgenommen, nämlich gerade die Finanzierung von terroristischen Vereinigungen auch frühzeitig auszutrocknen. Deswegen freue ich mich sehr über heute die gelungenen Festnahmen. O casal detido nos Países Baixos tem 29 e 31 anos. Ele é também oriundo do Tajiquistão. Foi detido sob suspeita de pertencer ao Daesh e de ter recebido ordem para realizar um ataque. Os detidos na Alemanha começaram a ser ouvidos esta quinta-feira em tribunal. O casal nos Países Baixos apresenta um juiz esta sexta-feira. O Parlamento Europeu analisou os recentes naufrágios de migrantes ao largo da costa grega. Os eurodeputados pediram uma investigação internacional independente sobre o papel desempenhado pela Guarda Costeira grega e pela Agência de Fronteiras da União Europeia. Segundo a comissária para os assuntos internos, a tragédia poderá ter causado mais de 600 mortos. What it seems to be, like there were smugglers from Egypt, leaving from Egypt with an empty vessel, fishing vessel, this one, to the eastern part of Libya, where they picked up maybe 750 migrants. Uma centena de migrantes sobreviveram ao naufrágio de 14 de junho e foram recuperados apenas 82 corpos. A Grécia está a investigar 9 detidos como alegados contrabandistas e também o papel desempenhado pela Guarda Costeira, que foi acusada de não querer salvar os migrantes. Dentro de pouco mais de 2 semanas, a Espanha leva a cabo eleições legislativas antecipadas, que o governo de centro-esquerda marcou para clarificar a situação interna do país. Mas arrisca-se a ter de passar a liderança da presidência do Conselho da União Europeia, que começou no início do mês, para o centro-direita, que poderá coligar-se com a extrema-direita. A Comissão Europeia deu um voto de confiança às instituições espanholas. Whatever the results of the elections are, I trust that the Spanish government and the institutions will be able to deliver an effective presidency, and I have full confidence in Spain's deep European spirit. Mas as férias de verão estão à porta e o processo de formação do governo poderá demorar meses ou mesmo exigir novas eleições. A liderança espanhola dos trabalhos comunitários poderia ficar penalizada. É um semestre crucial porque falta cerca de 1 ano para as eleições europeias e muitos dossiês devem ser concluídos. Entre eles estão o Pacto de Migração e Asilo, a reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento e a revisão do orçamento plurianual.
Com um governo de outro partido ou coligação, haveria mudanças nas equipas que preparam as reuniões dos ministros no Conselho da União Europeia. Mesmo seja mais uma questão de estilo do que de substância, há o risco de ter menor produtividade no final do semestre. Sí que es verdad que luego las características de un presidente u otro puede afectar a esa vocación de liderazgo, y en los últimos años hemos visto que ha habido una voluntad expresa de ese liderazgo, de pronunciarse ante los retos como la pandemia o, por ejemplo, la invasión rusa de Ucrania, que en un principio puede parecer que es un asunto que no es prioritario para España, y España ha querido ejercer un liderazgo. En este sentido, pues sí que queda por ver si quien va a ostentar la presidencia del gobierno a raíz de las elecciones anticipadas del 23 de julio quiere mantener esa voluntad de liderazgo, y eso pues está por ver y lo sabremos en los próximos meses. Esta não é a primeira vez que um país realiza eleições a meio de uma presidência da União. Aconteceu recentemente em França, mas Emmanuel Macron foi reeleito e nada mudou. Nunca um mês de junho foi tão quente, pelo menos desde que há registros. O Observatório Europeu Copérnicos anunciou que a temperatura média global para o mês passado foi de 16,51 graus Celsius, sendo mais de meio grau Celsius superior à média registada entre 91 e 2020. De acordo com o Observatório, os valores alcançados foram substancialmente mais elevados do que os registados no anterior recorde planetário de junho de 2019. Entre as causas para o recorde, destaca-se a subida das temperaturas registadas junto à superfície do mar, fenómeno impulsionado pelas alterações climáticas e pelo regresso do El Niño.